Papo Mineiro hoje, nós vamos ter uma prosa de gestão pública com a advogada Isa Menezes, pós-graduada em Direito Público. Trabalhou durante 8 anos como provedora da Santa Casa, em Nepomuceno, Minas Gerais. É a atual prefeita municipal de Nepomuceno, em seu segundo mandato consecutivo. É a primeira tesoureira da Associação Mineira de Municípios, presidente do CONSANE, o Consórcio de Saneamento Básico do Sul de Minas, e atual também, né, como primeira mulher, inclusive, presidente da Lago, Associação dos Municípios do Lago de Furnas, entidade que está completando 30 anos. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada. É um prazer muito grande falar com você aí. Eu estou gostando muito, porque te achei muito dinâmica como prefeita e também como presidente da Lago, que é uma coisa muito importante, né? Principalmente nos uma municípios associação, aí, né? Com 30 anos, como diz, não são 30 dias, né? E tem uma história muito bacana. Tá, presidente. Você esbarrou alguma coisa aí? Não deu para ouvir? Deu para ouvir, 30 anos. Deu para ouvir, sim. Pode falar. É porque eu mudei de sala. Eu voltei para o meu gabinete aqui, porque antes eu estava atendendo. Né? E aí, agora eu já estou só às ordens. Não, tudo bem. Então você contou, vamos convir a sua história. Primeiro um pouco da sua história, e depois você vai contar para nós de Nepomuceno, depois também da Lago. Tá ótimo. Então vamos lá, a palavra é sua. Então, prazer, né? Eu sou natural de Nepomuceno, né? Sou nascida de uma família tradicional daqui. Meu pai foi vereador, né? Durante 3 mandatos. Minha mãe professora e depois, né? Virou dona de casa. E meus avós sempre assim, tanto de um lado como do outro, são filhos de famílias tradicionais de Nepomuceno. E aí, na década de 80, eu fui estudar em Belo Horizonte, né? E chegando lá, acabou que eu desisti dos estudos e ingressei na carreira bancária. E aí eu fui crescendo lá dentro, fui deixando, infelizmente, os estudos para trás, né? Na época a gente não pensa que o tempo no instante passa, né? E aí eu fiz minha carreira no Banco do Nacional, no Mercantil do Brasil e no BEND. E em 95, né, eu já estava trabalhando com meu irmão na consultora que ele tinha lá, mas nisso um tio meu que já estava mais idoso precisou que eu voltasse para ajudá-lo na fazenda. Foi aí que eu retornei para Nepomuceno. E aqui que eu resolvi estudar, né? E aí eu fiz direito em Varginha e voltava todo dia, de segunda a sábado, à noite, e fiz o concurso para a prefeitura de Nepomuceno. Eu sou concursada daqui também. E aí que eu voltei e comecei a me engajar em movimentos sociais. Como eu te disse, eu fui presidente da creche, da Irmã Elza, uma das creches mais antigas daqui, a mais antiga, aliás. Fui presidente também do Clube Social, né, o Clube de Nepomuceno. A gente trouxe nomes para shows, fizemos grandes bailes, carnaval, foi muito bom. E depois me chamaram para a Santa Casa. Então, resumindo, foi esse mais ou menos a minha vida. O que você fazia na Santa Casa? Como é que era esse trabalho? Santa Casa eu fui provedora, né? É um trabalho voluntário, né? Não tem salários. Sim. E lá a gente pegou uma instituição com mais de 100 anos, muito complicada, estava para fechar. E quando eles me chamaram, foi muito engraçado, que eu fui a última opção. Eles chegaram todos assim, tímidos. Vou te fazer um convite indecente. Eu falei, mas fala de uma vez que eu tô com pressa, né? Não gosto que enrola. E aí, eu falei, não, vamos direto ao assunto.
Aí eles falaram, você topa ser presidente da Santa Casa? Eu, topo. Porque na época eu estava sem esse serviço, né, esse trabalho voluntário, e eu acho que assim, eu não queria mais criança, não queria idoso, aí de repente apareceu a Santa Casa. Eu falei, eu topo, mas eu quero ter carta branca para eu fazer o que eu achar que eu tenho que fazer, né? E aí foi que a gente enfrentou esse desafio. Realmente a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma consultoria, uma auditoria, para entender o porquê que a Santa Casa estava naquele estado. E aí a gente encontrou uma situação muito crítica. Para você ter ideia, era uma instituição de mais de 100 anos, quase 100 anos, estava para completar, e assim, não tinha livro diário, não tinha razão, não tinha patrimônio, não tinha assim, controle de nada, sabe? Eu comecei uma instituição de mais de 100 anos do zero. Então foi um trabalho assim, muito difícil, mas com graça, né, esse trabalho dessa consultoria, e logo depois eu contratei também uma administradora, né, hospitalar, que realmente entendia, né, de SUS, de como é que era a administração hospitalar, e a gente conseguiu recuperar a Santa Casa. Né, lá, eu deixei, quando eu saí, nós tínhamos 2 blocos cirúrgicos, o pronto atendimento, lavanderia nova, o pronto atendimento tudo separado, pediatria, maternidade. Então, assim, eu fiz um trabalho assim, muito bacana, lógico que com a ajuda da Fundação Barat, que era uma fundação que tinha aqui, que tem, aliás, em Nepomuceno. Eles me ajudaram bastante, e alguns deputados, né, que também sempre me ajudaram muito aqui na Santa Casa. Então, quando eu saí, eu olho para trás e fico satisfeita com o que a gente fez lá. Isso que é mais importante, o legado, né? O legado é sempre mais verdade, importante. porque assim... E daí? Você saiu da Santa Casa, e aí? Você já foi direto para a política? Então, aí quando a política, cara, eu sempre gostei de atuar, né? Eu sempre gostei de participar de campanha, mas nunca tinha sido candidata a nada. Nem filiada eu era a partido nenhum. Mas eu sempre gostava. Tinha um prefeito aqui que eu era muito amiga dele, prefeito que foi muito bom, fez a diferencial, e eu sempre trabalhava com ele, mas nada da linha de frente, né? Aí, quando foi em 2008, ele veio a disputar, ele estava muito doente, ele veio a disputar já com a saúde bem debilitada, e ele sempre me falava, Ida, eu tô de olho em você, porque eu sei que vai ser minha substituta, minha herdeira política. Eu falei, nossa, nem vê, mas eu nunca mesmo, sabe? Tinha pensado em passar de ser prefeito. E aí, ele, infelizmente, logo depois ele perdeu essa campanha e veio a falecer um mês depois. E, ao mesmo tempo, eu assumi a Santa Casa, foi nesse período. E eu estava vendo assim, a gente fazendo um trabalho bacana na Santa Casa. Eu fui procurada pelo deputado Fábio Xerém, então, na época, ele era apenas candidato, e eu lembro que ele virou assim para mim, Ida, vamos fazer uma política diferente? Você entra para vereador e eu vou como deputada. Eu falei, não, vereador, não quero não. Ou eu vou para prefeito, eu não vou nada. Aí ele falou, então vamos embora. E aí ele me ajudou, né? Em 2012 eu saí como candidata, mas sabia que é difícil, porque o prefeito que estava aqui na época, ele tinha ganho uma extemporânea. Havia tido uma eleição extemporânea em 2010, então ele estava no poder há praticamente 1 ano e meio. Então eu fui para realmente falar assim, eu estou chegando, né? Para deixar um nome marcado. E, de fato, eram 3 candidatos, eu comecei lá embaixo e terminei a campanha em segundo lugar. Uma diferença bem grande do terceiro. E em 2016, aí nós viemos para brincar, como diz, para brigar de verdade. E aí fomos eleitos, graças a Deus. Né? Mas eu brinco, cara. Oi?
Como A é que é? reeleição, como é que aconteceu? Então, aí realmente assim, em 2016, nós passamos vários períodos muito críticos, né? Eu cito assim, eu costumo brincar que eu tive 9 pragas, mais do que o Egito, né? Que teve 7. Porque logo de cara, a gente teve assim, eu peguei uma prefeitura bastante endividada, né? Não só em termos de financeiro, mas em termos assim de patrimônio, né? Então eu tive que recuperar prédios, recuperar até eu costumo dizer até coisas que as pessoas às vezes não dão valor, mas que são muito importantes, que é a questão de arquivos, né? Arquivos públicos. Então assim a gente começou a prefeitura do zero. Aí quando nós começamos a querer colocar agora nós vamos pôr minha cara. Aí nós tivemos uma chuva aqui que, sabe, arrasou. Aí logo depois da Igreja de Caminhoneiro, que nós tivemos um baque. Depois nós temos uma empresa aqui um aviário e que nós tivemos uma infestação de mosca muito grave, sabe? E isso aí, a Rede Globo, a televisão toda hora vinha e batia de coisa que eu estava expelindo mosquito, né? Então, assim, a gente passou por esse período, nós tivemos que interditar a empresa junto com a Supram, junto com o governo do Estado e o Ministério Público, e isso aí, é lógico, né, dá aquele choque também. Então, foi, até que culminou, né, veio a crise do governo Pimentel, né, não passando dinheiro para nós, aquilo foi um trauma, foi uma coisa assim horrorosa, porque você estava esperando 1 milhão, quando veio chegava 100 mil, e você não podia parar serviço nenhum, né, então foi um trauma. E a hora que a gente assim, oba, agora acabou, né, o Zema entrou, pôs as coisas em dia, vamos trabalhar, aí veio a pandemia, né, como diz, para fazer assim, para selar, que não foi fácil não, viu, Cássio? Eu falo que até hoje, se a gente sonhar e pensar nas coisas que nós passamos, né, o medo, ninguém sabia o que era aquilo, né, a gente ficava vendo nos jornais lá na China, o povo morrendo no meio da rua, então a gente tinha um pavor, se a gente não tomasse atitude aqui, o povo começar a cair no meio da rua, a gente não ter hospital de acordo, não tinha UTI. Gente, eu nunca passei um período tão assim, bravo, sabe? Ninguém imagina o que é a gente estar no poder nessa época aí. Foi muito difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu aqui. Nós tivemos a primeira vítima depois de 8 meses, né? Então a gente conseguiu controlar bem. Eu tinha uma secretária de saúde muito firme, muito boa. Eu tive a ajuda também de um médico daqui de Nepomuceno, que é muito estudioso, então ele concentrou muito no Covid, então deu um suporte, né, maior para a gente tomar atitude, mas, nossa senhora, era paulada quando não era paulada de morte, né, que era a pior de todas, mas paulada da sociedade, a gente vendo que realmente, por exemplo, salão de beleza, dono de academia, todo mundo precisava de trabalhar. Mas e o medo que a gente tinha de se liberar, se começasse o negócio a aumentar? Então foi muito duro, sabe? Foi muito duro. Eu pensei até em não ir para a reeleição. Ganhou a reeleição? Eu, na época, né, eu pensei até em não disputar a reeleição, para falar a verdade. De tão, assim, traumático que foi, né, essa questão aí do Covid. Mas nisso, eu pensei assim, gente, mas não deu para fazer nada nos 4 anos, e a gente viu que as pesquisas estavam boas, e aí foi que a gente encarou aí a reeleição, né? Mas foi uma disputa acirrada. Nós tivemos 4 candidatos aqui, e realmente assim, nós dividimos os votos, sabe? Todo mundo. A esquerda dividiu dela e o centro-direita também dividiu os votos, né? Que no caso é o meu. Então foi pau a pau, mas o importante é ganhar.
E estamos aí na luta. Não interessa se é 1-0, né? Não interessa se é 1-0, né? E nesse Que segundo seja mandato? mesmo. E aí, esse segundo mandato, se você começou em 21, que ainda estava na pandemia. Né? Isso. Como é que está sendo esse seu segundo mandato? Você tem muitas coisas que você deseja? Olha, eu acho assim, a gente está terminando, né, porque já pode pensar no término, com bastante realizações. Né? Eu estou fazendo aí 4 escolas, duas na zona rural, e eu olho assim, eu coloquei, o meu foco foi de recuperar o patrimônio, sabe, o nosso patrimônio. Então, assim, eu fiz 2 centros administrativos de 2 prédios que estavam abandonados, em áreas, assim, nobre da cidade, que ficava... Então, eu fiz a Casa do Produtor, onde eu pus tudo que o produtor precisa para resolver a vida dele, está dentro de um centro administrativo. E o outro, que era uma antiga CAMIG, aí nós colocamos as outras secretarias que estavam em prédios alugados, né? Ou então superlotando aqui o prédio principal. Então, isso daí, nós estamos terminando 2 parques ecológicos, né? Como você não tinha nenhum parque, então a gente está recuperando, eu recuperei o centro de eventos, a praça de esportes, enfim, eu fiz coisas que valorizei, né, o nosso patrimônio praticamente. E outra coisa que eu me orgulho muito, cara, é em relação... Oi? Não, pode falar. Pode continuar. Não, é um trabalho que eu gosto muito de... Eu comecei a falar, não para mais, né? Mas não, eu sei que tem que falar. Mas uma das coisas que eu acho que eu fiz muito bem e que a gente valorizou foi a questão da pontuação do patrimônio histórico, sabe? Patrimônio cultural histórico. Quando eu entrei, porque a gente tem o ICMS, né, de valorização, a gente tinha uma pontuação de 8,4, 8,7. Hoje eu estou com uma pontuação quase que de cidade histórica. Né? Eu cheguei a 24, aí esse ano nós baixamos um pouquinho, fomos para 22,4. Então, assim, eu fiz esse resgate, sabe? De valorizar nosso patrimônio, de valorizar as festas populares, Congado, Folia de Reis, o Carnaval, eu voltei com o Carnaval. Estou fazendo um festival, vai ser a 3ª etapa de um festival que valoriza o nosso café, né? E com esse festival a gente conseguiu associações de café, o nosso café especial está tendo destaque a nível nacional. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas não reparam, né? Mas que a gente, graças a Deus, melhorou bastante na cidade. E é isso, estamos aí. Você está arrumando a casa. Está arrumando a casa. Eu acho que a gente vai entregar, sabe, uma casa arrumadinha. Eu tenho uma equipe muito boa, muito focada nisso. Outra obra importante que eu acho que vai ter a marca é o nosso mercado municipal. Era a antiga rodoviária, que estava abandonada também, e nós fizemos um prédio assim, muito bonito, e agora em dezembro a gente já põe para funcionar. E vai ser muito bacana, vai, sabe, impulsionar não só o nosso comércio, mas o turismo, e uma área que já estava assim, com usuários de droga, sabe? Então a gente está valorizando uma área que estava perdida. Então esse também é bem bacana, que eu olho para trás e falo assim, nossa, que delícia. Luísa, e agora no último ano você pretende terminar as obras? Eu acho que assim, a gente seria, né, sonhar demais, fazer tudo que ainda me propôs a fazer, mas eu acho que o tempo, né, até por causa das eleições também, não vai dar. Então, se eu conseguir terminar essas que eu já iniciei, eu já me dou por satisfeito, porque eu acho que são obras que vão ficar, né, para muito tempo aí, que vai ser muito bom para todo mundo. Como é que você
você foi eleita presidente da Lago? Então, a Lago, nós nunca tínhamos tido uma mulher, né, na presidência lá. E eu sempre, assim, eu tive um carinho muito grande pela Lago. A gente tem a nossa divisa, né, da norte do município, ela é toda banhada pelo Lago de Furnas. E a gente, assim, nós tivemos dois períodos, né? O período do alagamento, que foi um trauma para todo mundo, né? Porque ali eram tudo terras férteis, onde se plantava café, tinha muito gado. Então a gente ouve histórias, né, de muita tristeza, porque nunca teve a compensação financeira adequada, nunca é, né? Mas aí a gente começou a entender o lago, começou a desenvolver, aí veio a grande seca, né, de 2012 até o ano passado. Nós, como dizia o Djalma, o presidente que me antecedeu, ele sempre citava como o mar, o pântano de Minas, não o mar de Minas, né, porque foi realmente muito triste. E aí eu peguei, né? Eu falo que eu dei sorte, que assim que eu fui eleita como presidente, né? Nós tivemos um concorrente, que era o prefeito de Carmo do Rio Claro, mas acabou que ele não conseguiu montar chapa, e foi chapa única mesmo, a minha. E aí, assim que eu assumi, as águas vieram. Então eu trouxe as águas junto. Né? Graças a Deus. E agora nós estamos aí. Isso foi bom, né? Voltou. Isso é ótimo, porque realmente foi muito traumático. Está muito bonito. E a água aqui... O que é o papel da Lago? O papel da Lago é justamente trabalhar... Qual é o papel da Lago? O papel da Lago é justamente para trabalhar em conjunto no modelo de sustentabilidade, de desenvolvimento, né, de turismo e desenvolvimento das atividades econômicas também, em termos de peixe, né, enfim, dar o suporte necessário aos municípios para que possam alcançar, né, todos esses objetivos. Então, são vários... pilares, né? São vários objetivos que a gente tem lá que trabalhar. É claro, como se fosse mesmo, uma cidade maior, com quantas cidades? 40? Olha, hoje nós somos associados 32 cidades, mas a bacia do Lago de Furnas são 52, mas que fazem parte da Lago são as 32, porque nós temos o Peixoto e Mascarenhas, né? Aí não fazem parte da Lago, nosso é mais aqui na parte de cima do lago. Ah, perfeito, muito bem. E você, o que você está planejando na Lago? Olha, nós temos vários objetivos, né? Várias lutas. Agora nós estamos tentando ver se porque o que aconteceu? A Agência Nacional de Águas, né, graças à intervenção do senador Rodrigo Pacheco e também do Alexandre Silveira, ela soltou uma resolução em que hoje se controla não o nível do lago, não a cota, se a cota baixou, se ela subiu, e sim a vazão da água lá na turbina. Porque quando eles aumentam muito a vazão, aí a ANA tem como intervir e falou, opa, por que você está abrindo mais do que era necessário de abrir? Então, eu acho que isso daí dá uma segurança para a gente, pelo menos para controlar, não na hora que você visivelmente vê que o negócio foi embora, que a água foi embora, né? Mas, enfim, para você atacar antes da água ir embora. E isso aí, o que a gente quer? Que essa resolução passe a ser lei, certo? Porque a lei tem mais força do que uma resolução, né? A resolução, qualquer hora, qualquer um pode revogá-la e tudo, e a lei já é mais difícil. Então, isso aí já seria uma grande garantia para nós. O Estado de Minas já decretou o tomamento do lago, né? Nós estamos batalhando para fazer o tomamento também a nível nacional, né? E agora nós estamos também para a regularização do entorno. Porque o que aconteceu, Cássio? O Ministério Público, junto com Furnas,
Eles chegaram nas construções que já estão lá desde muito tempo e simplesmente notificaram que eles tinham tal prazo para demolir. Certo? Então, agora, o que nós estamos em acordo com o Ministério Público? Para tentar achar um consenso, né? Ou seja, até tal data, quem já tem construído, vamos regularizar. Aí, a partir de agora, quem construir, aí vai ter as suas consequências. Porque se fosse assim, por exemplo, Escapas do Lago teria que ser demolida, inteira quase. O Pôr dos Mendes, que é uma localidade minha aqui construída também, e a metade teria que ser demolida. Então, quer dizer, são coisas que não tem lógica, né? E aí uma das brigas da gente... Não tem lógica não, né? Não, né, como diz, eu gosto muito do Dr. Jarbas, e né, o Dr. Carlos também, que é o do promotor responsável pelo meio ambiente, e ele sempre fala assim, gente, bom senso é o melhor que tem que se fazer, né? A lei existe, mas tem que se usar o bom senso, né? A empatia. Você tem que, não é simplesmente a letra fria da lei, não. Se a lei tá ruim, vamos tentar arrumar, vamos tentar dar um jeito de adequá-la, né? De acordo com o bom senso normal, né? De todo mundo. Então, eu acho ele muito, assim, muito bacana e nos ajuda muito nesse momento difícil. Foi muito difícil. Teve gente que chegou a demolir mesmo, teve gente que pagou multas caríssimas. Então, isso é outra demanda que nós estamos aí brigando, né, e estamos tentando resolver. Bem. Então, Isa, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo. Olha, eu gostaria, sim, principalmente a questão da Lago, né, pelos seus 30 anos que nós vamos estar comemorando amanhã. A minha mensagem agora é que eu acho que agora que os frutos vão começar a aparecer, né? A gente tinha muita demanda frente à Furnas, e agora com a privatização da Eletrobras, né? Furnas passou a ser do sistema Eletrobras, nós hoje já sabemos em quem procurar, em quem conversar, né? Com uma forma mais assim. Então eu estou gostando muito desse diálogo, e eu acho que isso daí vai surgir muita coisa boa para o nosso lago, para os nossos municípios. Então, minha mensagem é que a gente não pode desistir, sabe? A gente tem que ter sempre otimismo, sempre pensar para frente e sempre pensar que as coisas vão melhorar. E principalmente fazer por onde, né? Para de fato poder melhorar. Né? Não? Porque só como despedir não adianta, tem que trabalhar. Não adianta. Verdade? Então, é muito interessante isso, né? Você falando nesse aspecto, né? Porque é o mar de Minas, né? Tem que ser um mar, né? É o mar, não um pântano, né? Isso mesmo. E assim, muita gente investiu. Eu que agradeço, né, a oportunidade, foi um prazer te conhecer, né, um prazer poder falar com você. E estamos sempre às ordens aqui. Isso. E parabéns pelos 30 anos da Lago. E que depois eu vou aí fazer uma visita a Nepomuceno. Vai ser um prazer. Um pouco mais. Essa região é muito linda. Muito obrigado. Vou te levar no meu Porto dos Mendes, que é lindo, viu? Vai ser um prazer. Ótimo. Obrigado. Abraço. Grande abraço. Tchau. Outro, tchau. Então, tivemos aí um pouco da história da prefeita Isa, de Nepomuceno, e também dos 30 anos da Lago, a associação que reúne os municípios do Lago de Furnas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.